Rádios, você ouve música. Rádio Folhinha. Tem que ser muito macho pra fazer não sei o quê. Já sabe cozinhar, já pode casar, né? Mulher só é completa quando tem filho. Tem uma dessas frases que eu acho até engraçada, de tão absurda. Qualquer carro dá pra capotar, rapaz. Bota esse carro na minha mão que eu te devolvo ele capotado. Não é essa. É essa, ó. Mulher no volante, perigo constante. Conhece essa? Ah, esqueci de me apresentar, né? Eu sou a Teté Ribeiro, eu trabalho como repórter da Folha. E essa é a Rádio Folhinha, um podcast que a gente inventou para ajudar você a entender alguns assuntos ou palavras que vivem nas conversas dos adultos e nas notícias de jornal e de TV, mas ninguém fala exatamente o que aquilo quer dizer. O tema hoje é feminismo, e eu chamei a Renata Sengli, uma brasileira que estuda esse assunto numa universidade lá em Portugal, para me ajudar nessa missão. Daqui a pouco ela chega na conversa. Antes disso, vê se você consegue entender essa frase, que eu aposto que todo mundo já ouviu, mas ela tá em espanhol. Que niña más bonita. Eres una princesa. Deu para entender? Essa voz é de uma adolescente espanhola chamada Alice Ródenas. Ela fez um vídeo com 100 frases que toda menina ouve desde que é bebê. Algumas delas a gente botou lá no comecinho do programa, mas em português. A gravação da Alice viralizou, foi vista milhões e milhões de vezes. E o que ela disse naquele pedacinho que eu mostrei foi: "Que menina mais linda, você é uma princesa." E qual o problema de dizer que uma menina é uma princesa? Parece um elogio, não parece? É que por trás dele tem uma ideia ali escondida, antiga e boba, de que toda princesa vai ter um príncipe ou um rei para cuidar dela, paparicar e fazer todas as vontades. E ela, que é linda, não vai ter que fazer nada. Pareceu um bom negócio? Falando assim, meio parece, né? Mas você já reparou como, em geral, quem não tem que fazer nada, no fundo, tem sempre que fazer o que uma outra pessoa manda. Então, se uma menina parece uma princesa, pode até ser que alguém faça tudo para ela. Porque ela sozinha, coitadinha, não consegue nada nessa vida. Mas e se essa princesa resolve fazer uma viagem? Ou aprender alguma coisa que o tal do príncipe ou o tal do rei não goste? Eles provavelmente não vão deixar, né? E aí, ainda parece um bom negócio? Não falei que essa ideia era antiga e boba? Sabe como é o nome dessa ideia? Machismo. O machismo quer dizer que os machos, que na raça humana são os homens, e os meninos são mais poderosos, ou mais inteligentes, ou mais fortes que as mulheres e as meninas, o que é, óbvio, uma grande bobagem. Mas a verdade é que ele sempre existiu, ninguém sabe direito por quê. E o feminismo, que é mais recente, foi criado para combater o machismo, é o que a gente vai explicar aqui. E vai fazer isso junto com a Renata Sengli, essa mulher poderosa, inteligente, forte e divertida que dedica a vida ao feminismo. Eu comecei perguntando o básico para ela: o que é o feminismo? E olha o que ela me disse. É uma luta de muitos séculos das mulheres por terem os mesmos direitos que os homens. Primeiro, por entender que elas não têm os mesmos direitos que os homens, que às vezes parece que a gente já tem hoje, mas a gente não tem ainda. E de se conscientizar sobre isso, saber que isso é uma realidade e lutar para que isso deixe de ser uma realidade, para que todas as meninas e mulheres tenham acesso à educação, tenham acesso a uma vida de qualidade, então poder fazer esportes, por exemplo, os esportes que elas quiserem, poderem se vestir como elas quiserem, poderem ter a profissão que elas quiserem e serem reconhecidas por isso. A Renata faz doutorado em estudos feministas na Universidade de Coimbra e já fundou 2 projetos com outras mulheres. Um chamava Conexão Feminista e o outro, o Política é a Mãe. Tudo para tentar botar em prática o que ela aprende nas pesquisas. A Renata disse que o feminismo é uma luta muito antiga
eu fui pesquisar para saber o que o feminismo já conquistou nesse tempo todo. E olha o que eu descobri. A sua mãe, ou a sua tia, ou a sua professora, tem o direito e o dever de votar no dia das eleições. Assim como seu pai, seu tio, seu professor, certo? Pois é, nem sempre foi assim. A avó da sua avó não podia votar. Era proibido. Faz só 90 anos que as mulheres conquistaram esse direito. E eu sei muito bem que quando eu falo 90 anos, você acha uma eternidade. Então fica aí, que eu vou falar de uma conquista mais recente do feminismo, que me deu um sustão. 60 anos atrás, as mulheres do Brasil conseguiram mudar uma lei que fez com que elas não precisassem mais da autorização dos maridos para trabalhar. E só 8 anos depois disso, elas puderam ter cartão de crédito. Pensa bem, as mulheres podiam trabalhar, mas ainda não podiam usar o dinheiro que ganhavam do jeito que elas queriam. Acredita? É verdade, foi assim que aconteceu. Agora, isso vai te deixar de cabelo em pé. Eu fiquei. Se bem que isso não quer dizer muito, meu cabelo tá sempre em pé, principalmente quando eu acordo. Para coroar nossa conversa, eu vou te dizer que faz só 34 anos. 34 aninhos que a Constituição brasileira, ou seja, a principal lei do nosso país, que comanda todas as outras regras, reconheceu as mulheres como iguais aos homens. 34 anos, é muito pouco. Isso é uma vergonha. Mas então quer dizer que agora tá tudo resolvido? O feminismo venceu a batalha? Não, não é bem assim. As meninas ainda são consideradas mais emocionais que os meninos, que por sua vez são tidos como racionais, ou seja, os meninos são guiados pela inteligência e as meninas pelas emoções. Qualquer um que frequente o recreio de uma escola sabe que essas ideias não têm nada a ver, né? Mas elas continuam por aí. No trabalho é pior ainda. As mulheres costumam ganhar menos dinheiro que os homens, mesmo que façam exatamente a mesma coisa. E voltando àquelas frases lá do comecinho, quem nunca ouviu que é feio menina falar palavrão? Ah, é coisa de homem. Então tá bom. Ou que menino não chora. Como se tudo que a gente tem vontade de fazer, que a gente pensa ou sente, fosse determinado pelo que falam que a gente é quando a gente nasce. Menina é assim, assim, assim. Menino é assim, assim, assim. Menino veste azul e menina veste rosa! Não, né? E é o feminismo, a luta pela ideia de que homens e mulheres são iguais, que pode mudar essas noções erradas, burraldas e preconceituosas do que a gente é e do que a gente pode ser. Mas não dá uma preguicinha pensar que você vai virar adolescente e ter que entrar numa luta? Eu sei, eu tinha. E eu perguntei pra Renata como resolver isso. Renata, mudar o mundo precisa sempre de muita luta? Ou tem um jeito mais simples de fazer isso? Eu acredito que sim, que todo mundo pode fazer alguma coisa dentro da sua realidade, dentro do seu dia a dia, na sua própria casa. Né, para as crianças, às vezes, pode ser conversar com pessoas mais velhas e explicarem. As crianças são ótimas professoras em relação a questões difíceis. O simples fato de você conversar com as pessoas, de você ouvir, a gente já pode até considerar como uma luta também, né, como parte da luta. Estudar e conversar, eu acho que é um jeito simples que, com certeza, vai ter uma consequência positiva para o que é a luta feminista. E quando você encontra uma pessoa que resiste à mudança e acha que não precisa do feminismo, já tá tudo bem, você tem um jeito de convencer? Você tem uma fórmula? Eu nem acho que é uma fórmula, mas é uma tentativa de provocar pergunta. Porque, infelizmente, os dados sobre as diferenças e as desigualdades entre homens e mulheres é uma realidade. Então, fazer com que essas pessoas façam algumas perguntas e tentem encontrar as respostas, pode ser um meio de fazê-las perceberem a importância do feminismo ainda nos dias de hoje.
Porque acho que é o melhor modo da gente tentar, não sei se convencer, mas abrir um pouco a cabeça de quem ainda acha que a gente não precisa de mudança. Estudar e conversar, acho que é uma coisa que todo mundo pode fazer, né? Não é inacessível para ninguém. Eu acho. E você, o que acha? Eu sou a Teté Ribeiro. Caso você já tenha esquecido meu nome, e eu faço pesquisa, reportagem e narração desse podcast. A edição de som é do Rafael Conkle. E nesse episódio você ouviu áudios de Alice Ródenas, Choque de Cultura, Mais Psicólogos, Rede TV News, Tawane Teodoro no canal Slam da Guilhermina e Poder 360. A gente se encontra para falar de outros assuntos aqui na Rádio Folhinha. Segue a gente no seu aplicativo favorito para não perder os próximos episódios. Tchau!